Este é o segundo episódio do AprovaCast, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Esse programa busca, de uma forma mais informal, descontraída e desapegada de formas, explicar como você pode estudar mais e melhor a cada dia. Conosco está o Maurício Rossato, que é juiz de direito em Minas Gerais. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Mazo? Tudo bom, Adriel? Também conosco o Adriel Fernandes, que é advogado e está iniciando a sua trajetória de concursos públicos. E aí, Adriel, tudo certo? E aí, Lucas? E aí, Maurício? Tudo bem, pessoal? Beleza, vamos lá. O terceiro sou eu, Lucas Mazo, sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul. No primeiro episódio desse podcast, nós comentamos e começamos uma série de programas que vai abordar sobre os pecados capitais do concurseiro. E fizemos um paralelo com os erros do estudante em uma analogia ao pecado da gula. Se você ficou curioso, é só escutar o nosso episódio piloto para conferir as nossas observações sobre esse ponto. Confere lá. Mas não há necessidade de ouvir o podcast como uma sequência. O ouvinte ele pode ouvir episódios separados que ele não vai ter nenhum tipo de problema em entender o propósito do podcast. O assunto desse nosso segundo episódio é uma vinculação, uma analogia ao pecado da avareza. Adriel, o que tu nos traz sobre esse pecado da avareza? Bom, pensando que o pecado da avareza se trata de um apego excessivo a possibilidades, né, ao que é possível, ao material, quase que um abandono de Deus, né, esse é o conceito dentro do cristianismo. Eu pensei no apego excessivo e endeusamento de pragmatistas, de sistematizações de estudo. Não que um estudo estratégico não seja importante, mas o fato é que achar que só o estudo por ser estratégico vai levar à aprovação. Se apegar demais à forma e esquecer do conteúdo. O concurseiro ele tem que cuidar para não ficar estudando apenas a forma de estudar. Ele tem que estudar. Exatamente. O conteúdo. Exatamente. Às vezes não é só uma questão de método, né? Eu lembro quando eu estava pesquisando sobre métodos e tal, eu me apeguei demais a entender como fazer revisões, né? E fiquei tentando pegar N métodos. Aí tem aqueles métodos de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 45 dias e vários outros aí. E aí, como tu ficava estudando só isso, tu não tinha o que revisar, porque tu não tinha estudado nada. Exatamente. Então... Eu não sei a matéria, mas eu sou especialista em métodos de estudo. Ontem eu posso dar palestra. Ontem eu li um relato sobre isso, que um menino do Instagram, bem conhecido já, ele fez uma postagem falando disso, que ele leu, antes de começar a estudar, ele leu muitos livros sobre métodos de estudo para concurso. Aí quando ele foi sentar para decidir como ele ia estudar, ele pensou, cara, qual que é o melhor método? Aí ele disse que foi na terapeuta, e a terapeuta disse para ele, tu é quem sabe qual que vai ser o melhor método para ti. E daí ele teve o insight e conseguiu começar a dar cabo nos estudos. Agora tá provando um monte de concurso para juiz aí. Mas, tipo, ele tinha, mesmo ele lendo tanto sobre o assunto, ele conseguiu ficar paralisado, né? Que eu acho que esse é o pecado. No final do primeiro episódio, a gente chegou na primeira grande conclusão do podcast, do AprovaCast, né? Que não adianta nada estudar sem organização. Exatamente. Não adianta nada estudar de forma perdida, porque isso vai acabar, vai ter como consequência o sujeito estudar apenas aquilo que ele gosta, né? Ou aquilo que ele acha que vai cair. Essa questão da técnica, o que acontece muitas vezes? O concurseiro, o candidato vai ali e ele descobre, na internet a gente tem acesso a muita informação, e ele descobre que existe um outro método de estudo. Aí ele fica aficionado por aquele método de estudo porque ele acha que o método que ele estava utilizando não era bom. E isso pode ocasionar o quê? Ele perde toda a organização do estudo que ele tinha feito em razão de que uma pessoa da internet que ele não conhece, que ele cria uma confiança naquela pessoa por algum motivo, muda totalmente aquilo ali. De repente, ela estava no caminho certo, mas ela altera o método de estudo dela porque
achava que o método era errado. E sendo que ela poderia estar utilizando o método que foi utilizado por N outras pessoas que foram aprovadas. Então, Sim. eu acho que esse apego, assim, na busca do método perfeito, às vezes, é muito mais prejudicial do que benéfico. Tanto que se nós conversarmos com 10 aprovados, 100 aprovados, dificilmente nós vamos encontrar 2 pessoas que utilizaram exatamente o mesmo método, né? Porque isso é personalizável. E o que o concurseiro tem que fazer é pegar um método que ele se identificou, mas ele ir personalizando no decorrer do caminho, fazendo uma autoanálise e também revisando para ver se ele está tendo uma boa absorção de conteúdo, se ele está tendo uma melhora de desempenho e tal. Então é personalizável, né? Exatamente. Sim, e não adianta aquela pessoa que tem, por exemplo, não tenho dificuldade em ficar 2 horas, 3 horas estudando seguido. Eu não preciso utilizar, por exemplo, o método Pomerode, que é aquele método que estuda 15 a 20 minutos para 5 minutos, 20 minutos para 5, daí quando fechar 1 hora para 15. Eu não preciso desse método, eu posso ficar estudando 3 horas. Por que eu vou utilizar ele? Então, essa questão de ficar buscando o método perfeito porque aquela pessoa utilizou e passou, eu acho que não é necessário, sabe? É um erro muito grande. Isso é interessante. Sabe que eu tenho bastante... Vai, Adriel. Eu fiz isso, de me apegar a essa questão de eu preciso fazer intervalo, sem eu pensar, será que eu preciso? Né? Simplesmente porque eu vi um vídeo que o cara falou, todo o cérebro precisa do intervalo, né? Não sei o quê, que depois de 40 minutos já perde a concentração. E eu tomei aquilo como lei. E daí, no decorrer do tempo, eu percebi que, cara, na verdade, não, eu prefiro estudar um pouco mais, entendeu? Mais horas seguidas e parar mais pra frente do que parar agora, porque eu tô rendendo. Eu tenho muita resistência com esses métodos de estudo que pregam um tempo certo de pausa, sabe? Porque, sinceramente, eu já tentei fazer eles quando eu estava estudando para concurso. E vamos combinar, o único tempo restrito ali, o único tempo que tu obedece é o de descanso. Ou seja, na hora de parar para descansar, o cara para. Agora, na hora de voltar a estudar, daí, não, vou ficar mais um pouquinho, não, agora antes de voltar eu vou comer alguma coisa. Ou seja, ele só serve para lembrar o sujeito que ele tem que descansar. Mas para voltar a estudar é mais difícil. Então, pode ser um baita tiro no pé. Tem que ter ritmo de jogo, sabe? O estudante ele tem que entender que estudar não é fácil, né? Que estudar muitas vezes não é bom, não é agradável. Tem pontos que o cara não vai gostar. Então, é uma atividade difícil. Quem se propõe a correr maratona, a fazer academia, a ser profissional disso, também não faz com 100% de prazer. E o estudante, ele é isso, ele é um esportista de alto nível daquilo que ele se propõe a fazer, que é estudar uma determinada matéria para passar num concurso com alto rendimento, com exigência alta, não vai ser fácil. E se o cara só faz uma abordagem de métodos que propõem descanso, que propõem menor esforço em menos tempo, com chance de aprovação, com base num estudo de uma universidade que ninguém nunca ouviu falar, meu amigo, tá se enganando. Eu não conheço ninguém que tenha passado dizendo que foi na tranquilidade. Não, é aqui, ó, faz. Eu acho que essa questão da avareza, ela tá muito ligada também pelo próprio conceito de avareza, busca incessante por resultados materiais, algo material, ela acaba sendo vinculada a uma busca por fórmula mágica, né? Sim. Exatamente, que é o apego à forma, né? É por isso que eu brinquei com os pragmatistas, porque é um apego demasiado à forma e o conteúdo não é tão importante quanto a forma. É isso aí. Tem um segundo desdobramento do pecado da avareza que eu quero propor para vocês analisarem, que é o seguinte: somente tentar alcançar o resultado material a qualquer custo, sem dar direcionamento para preferências pessoais ou de estudo. E aqui eu fiz uma observação no meu material de pesquisa. Fazer todos os concursos possíveis e imagináveis. O cara numa semana faz prova para juiz, no outro final de semana ele está fazendo a prova para a Caixa Econômica, depois no mês que vem ele tem a Polícia Federal e ainda no meio do caminho ele vai fazer a prova para agente administrativo do INSS.
Para mim, erro clássico de principiante em concurso. Não fez direcionamento, nem sabe para que está estudando, só quer ter um salário fixo, né? Exatamente. Acontece muito. Inclusive aconteceu comigo. Eu, no início dos meus estudos, fazia tudo. Eu fiz concurso de advogado da Corsã, procurador da Secretaria Estadual de Saúde, juiz, promotor, defensor público. E a base é a mesma. Não é. O direcionamento do estudo é completamente diferente. Total. Às vezes, a mesma lei, se fizer um concurso para um cargo e para outro cargo, o direcionamento tem a leitura e a interpretação daquela lei tem que ser de uma forma completamente diversa. Com certeza. Por exemplo, eu aqui não estou dizendo que estejam em lados opostos da lei, mas, por exemplo, a interpretação para a promotoria e para a defensoria são coisas completamente diversas. A forma que vai ser cobrado na questão vai ser diferente. Então, não se iluda, porque a base é a mesma, é direito civil, direito penal, direito processual penal, o edital é praticamente parecido. Pode até ser que as leis que caem, a jurisprudência que caia sejam parecidas, mas de repente a interpretação delas vai ser diferente e aquele direcionamento não foi dado no estudo pelo candidato. E é uma ilusão achar que eu posso fazer todos os concursos e estar preparado para todos eles. E existe também um direcionamento de intensidade das disciplinas, ou dos pontos dentro das disciplinas. A prova para juiz federal pode ter lá no edital o direito de família, mas eu tenho certeza absoluta que o direito de família é cobrado com uma intensidade de exigência jurisprudencial, doutrinária, muito maior de uma própria defensoria, por exemplo. Verdade. Em contrapartida, no concurso da defensoria, eu tenho lá aspectos específicos do direito tributário. Qual é a chance de cobrança disso? Muito pequena. Muito pequena. Numa comparação com uma prova para a OGU, por exemplo, né? Ou para a Procuradoria do Estado. Então, mas está no edital? Sim, está no edital. Mas tu tem que saber ler o edital de forma dinâmica a depender do cargo. E aí que entra a estratégia, né? Estratégia e principalmente uma coisa. Qual é o teu propósito? O que tu quer fazer da tua vida para que depois de aprovado no concurso tu não seja um infeliz concursado? Sim. Verdade. Não adianta, são N. Dias atrás eu conversei com um procurador da República que se exonerou, hoje trabalha com advocacia privada, e ele se exonerou porque ele disse, eu não sei porquê, mas depois que eu saí da faculdade, eu pensei em fazer concursos, fui fazendo, eu era bom, eu consegui estudar, eu tinha condições, fui passando nos concursos, cheguei ao cargo de procurador da República, que seria um concurso top nas carreiras jurídicas, e me frustrei completamente e com 5, 6 anos de carreira larguei. Que loucura. Acontece. Eu conheço um caso de um promotor do MP estadual, lá de Minas Gerais, que ele se exonerou, ele passou no concurso para analista federal e se exonerou, que ele também não gostou achou que era o que ele queria, mas no fim se viu desgostoso com a situação e exonerou. Por isso que é muito importante, desde o início, conhecer o cargo que se quer ocupar e focar nele, né? Ver se é aquilo ali que vai te dar uma realização pessoal, né? Não buscar só a questão financeira. Eu vou fazer concurso de juiz, promotor e defensor público, porque os 3 cargos ganham bem, e com certeza isso aí vai me trazer felicidade. Só que não é bem assim. O financeiro é um aspecto, não vamos mentir aqui, é um aspecto importante. Leva-se em consideração no momento que vai se fazer um concurso. Só que assim, tu não vai entrar no cargo e vai achar que vai trabalhar 4 horas por dia e voltar para casa para aproveitar o teu dinheiro. Vai trabalhar. O cargo exige, tem muita responsabilidade, fixe muito tempo no fórum. E no meu caso, né, o fórum que é minha casa. Eu fico muito mais tempo no fórum do que no meu apartamento. Então, é importante que quando esteja fazendo o trabalho, seja algo que te dê realização, porque só o dinheiro não vai te trazer esse contento aí. Eu tento pensar, né? Eu pelo menos pensava na minha casa, assim,
será que eu aguento viver nesse ambiente, né? Se não, então realmente eu quero mudar isso aqui, eu quero sair daqui, enfim, né? Era esse pensamento que eu tinha em relação em casa. E eu penso a mesma coisa no concurso, porque tu passa 1/3 do teu dia lá dentro, né, cara? Tipo, será que tu conseguiria passar talvez um mês, mais meses, 12 horas lá dentro? Porque também tem uma tendência muito grande de tu entrar e tá tudo uma bagunça, né? Acho que o Maurício comentou isso com a gente aquele dia no grupo. E tu tem que botar a casa em ordem. E daí, será que tu Sim. aguenta esse pique lá dentro? Essa falta de foco assim e direcionamento que acaba se vinculando com a avareza, porque tu vê, não, o concurseiro ele está fazendo todos os tipos possíveis de prova para entrar em qualquer cargo possível pelo simples resultado final, que é ter um salário fixo, né? Exatamente. Eu lembrei de um áudio que viralizou no WhatsApp de uma pessoa que veio fazer uma prova para a Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul. E ela terminou a prova foi difícil, ela terminou a prova e o áudio ela mandou, acho que pro esposo ou pro companheiro, alguma coisa assim, dizendo, pô, não caiu nada naqueles negócios do Tício e do Mévio, sabe? Ela brincava assim, na parte de direito penal. Pô, não caiu nada, os caras só cobraram lei penal especial, só cobraram coisa tributária. Eu ouvi isso. Literalmente para ferrar, literalmente para ferrar e tal. E aí o final do áudio que tá o pulo, sabe? Assim, que tá o grande gatilho ali que eu peguei para esse ponto da avareza. Ela diz assim, beleza, já era então, agora, não dá nada, vamos lá que semana que vem tem a Caixa Econômica Federal. O cara tá fazendo concurso para a Polícia Civil e semana que vem ele vai fazer para a Caixa Econômica Federal, eu já vou adiantar, não vai passar nenhum e nenhum outro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. As chances são bem pequenas. Eu lembro que quando eu comecei a fazer concurso, a primeira prova que eu fiz foi para agente penitenciário, depois eu fiz para técnico da defensoria, depois teve um de técnico do TJ, daqui do Rio Grande do Sul. Fiz esses 3, assim, em sequência, sem estudar nada, né? Mas fui fazer. E eu vi ali que realmente não tinha como tu realmente, eu ter estudado em pouco tempo e ter me preparado para os 3. Né? Se eu tivesse feito uma preparação naquele ano, porque foram tudo meio em sequência. E eu conheci uma colega da faculdade, que ela era concursada do INSS. E ela disse que estudou pra caramba, porque ela precisava de um emprego, ela viu o salário e tal, estudou pra caramba, passou. E daí, com 6 meses, estourou uma úlcera nela. E ali ela já tinha 2 anos de trabalho. E ela simplesmente não estava gostando mais do serviço. Ela disse que era triste o trabalho no INSS, que ela achou que ia ser uma coisa, né? E que doía nela de fazer aquele trabalho ali, por causa da questão de lidava com a aposentadoria e tal. Claro. Eu acho que existe uma vinculação grande aqui com o tema do propósito, né? O que a pessoa deseja fazer na sua vida. E muitas vezes é difícil responder essa pergunta, o que eu quero fazer da minha vida. Mas isso é interessante. É possível chegar numa resposta aproximada a partir da resposta negativa, o que eu não quero fazer. E pelo menos o meu direcionamento, e nesse ponto aqui eu vou colocar minha experiência pessoal. Eu sabia que eu queria fazer concursos da área jurídica, como o Maurício. Então, eu fazia provas para juiz, para promotor, para defensor durante o meu período de preparação geral. Eu precisava ver como estava o meu estudo, então eu fazia esse tipo de prova. Muito bem. Só que o que eu percebi? Eu percebi durante o estudo que o edital da prova da defensoria era exatamente tudo o que eu gostava de estudar. E os outros tinham pontos que eu não tinha tanta afetividade. Além disso, eu tinha pessoas que eu conhecia, que eram defensores públicos e que eu admirava pelo trabalho e também do ponto de vista pessoal, coisas que eu gostava, que eu admirava. Então eu fui me identificando com a carreira até o momento em que eu amadureci o meu estudo, vi que eu já estava em condições de passar em provas de primeira fase e tal, e aí eu direcionei completamente para a defensoria. Tanto que fiz prova do Ministério Público, por exemplo, para a primeira fase,
em datas próximas à da defensoria, passei para a segunda fase e não estudei para a segunda fase porque eu já estava estudando para a segunda fase da defensoria, que era o concurso que eu queria passar. Essa questão do propósito de vida, ela também é muito presente nos casos de concursos para as carreiras policiais. Eu vejo muitas pessoas saindo de cargos que, em tese, poderiam, numa progressão de carreira, pagar melhor, oferecer uma melhor condição de trabalho para entrar na carreira policial. Porque o chamarisco, assim, aquilo que apaixona e que seduz na carreira policial também é essa sensação de pertencimento de algo, de fazer um trabalho com representação social que é valorizado, né? Eu, pelo menos, entendo que o trabalho... Eu sou filho de policial, mas eu vejo isso na minha casa. O meu pai era uma pessoa realizada com o trabalho que fazia, mas que reclamava muitas vezes das condições, reclamava do salário, mas que gostava do que fazia. E isso é um ponto que a pessoa tem que saber, ela tem que tentar se conhecer e ver aonde estão os meus pontos de afetividade. Porque se não gostar do trabalho, vai se sentir preso, né? Vai ser como uma prisão, todos os dias tendo que ir lá bater ponto em algo que não gosta de fazer, né? Exatamente. E aí não tem salário que pague, né, Maurício? E é lindo, né, cara, quando o cara gosta do que tá fazendo. Sim. Sai tudo bem, mais bem feito, né? Sim. Com certeza. Como é que tu escolheu, Maurício? Essa questão aí é bem importante. Como é que tu escolheu? Olha, eu vou te dizer bem a verdade, eu não sei porquê, mas desde muito pequeno eu sempre falava que eu queria ser juiz. Que legal. E claro, eu tinha aquela visão romântica do juiz, né, que ia salvar o mundo, que achava que podia fazer tudo e mais um pouco. Hoje eu sei, eu adoro ser juiz, é onde eu queria estar. Às vezes a gente tem que decidir coisas bem complicadas, mas como eu digo, cada dia a gente evolui um pouco mais na busca de ser o melhor juiz possível que a gente possa ser. Mas eu adoro o que eu faço, que nem o Mazo falou, eu fazia mais concursos de defensoria, Ministério Público e magistratura. Depois carreiras jurídicas, né? Carreiras jurídicas, E aí depois eu fui reduzindo e foquei mais na magistratura mesmo. Porque era o que eu queria. Como eu disse, eu não sei porquê, mas desde muito pequeno eu falava que eu queria. Então, foquei nisso e sou muito grato, sou muito feliz que consegui ser aprovado nesse concurso. As carreiras jurídicas, elas têm esse ponto comum, né? Se tu passa na primeira fase do concurso para juiz, é provável que tu passe na primeira para promotor, para defensor e assim entre elas. E aí, a partir daí é que a coisa funila pro interesse do sujeito, né? Isso. Se tu já está nesse grau de maturação do estudo, em que tu está conseguindo aprovar nessas primeiras fases, por exemplo, dessas 3 carreiras jurídicas, pode direcionar para aquilo que tu gostaria muito de fazer, porque ali são 5%, 10% que faltam e aí tu vai entrar na carreira. Eu me lembro que eu fazia concurso, tinha um amigo meu que ele é formado em biologia. Ele fazia concursos, então, que não eram da área jurídica. E ele me dizia, quando abria concurso, por exemplo, da Receita Federal, faz para auditor da Receita Federal. Eu falei, mas, cara, jamais. Eu erro cálculo de mais, de soma, de subtração, eu não tenho como entrar no concurso da auditoria. Aqui é de humanas. Esse aí eu peguei e excluí esse nicho de concursos, eu excluí da minha visão. E foquei só nos jurídicos. Então, por quê? Porque eu sabia que se eu fosse trabalhar, digamos que eu viesse, estudasse e passasse para ser auditor da Receita Federal. É um ótimo concurso, não estou dizendo que... Só que para mim ele não é. Eu seria infeliz nesse concurso. Eu poderia ganhar muito bem, eu poderia trabalhar numa estrutura boa, que a auditoria da Receita Federal tem uma estrutura boa de trabalho, só que eu seria infeliz, eu tenho certeza disso. Então é por isso que essa busca, olhar o edital e ir direto lá procurar o cifrão,
RS, né, com o cifrão, é um erro, é um equívoco dos maiores. Tu pode buscar o cifrão para buscar o valor da inscrição. Isso é importante, porque a inscrição está cada dia mais cara, né? Hoje em dia um concurso para magistratura está R$300. Mas ir lá buscar o cifrão para ver se o salário ele compensa, aí eu acho que está equivocado. Eu acho que tem que olhar o cargo, esse é o cargo que eu quero. E é isso que vai, no final, é o que vai contar. Porque passado o tempo, exceto se seja um plano assim, eu quero fazer esse concurso para ter uma estrutura financeira para depois tentar evoluir, e mesmo assim eu acho isso arriscado, é importante focar naquilo que te dê prazer, aquilo que seja o teu propósito de vida. A gente pode concluir, bem dizer assim, né, previamente, que o pecado da avareza, aqui no estudo para concurso, ele tem erros, tanto no antes como no depois. Se o cara é avarento para escolher o concurso e para fazer todo tipo de prova, ele incorre no erro anterior de não conseguir estudar, e ele também pode incorrer no erro posterior de entrar num cargo que não vai satisfazer pessoalmente a vida dele. É verdade. Então, o erro está antes e está depois, ambos vinculados com a avareza. Eu acho que existe uma boa estratégia para quem ainda está na faculdade, para saber o que gosta de fazer dentro das carreiras disponíveis, que é realizar um estágio. Uhum. Os estágios permitem que tu tenha uma fluidez dentro das carreiras disponíveis do curso de Direito, por exemplo, que muitos acabam não fazendo e depois sentem essa dificuldade de saber o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Qual será a profissão que vai me satisfazer, né? Sim. Não, e eu tenho certeza, eu pelo menos falo por mim, e às vezes quem não trabalha dentro do judiciário, da defensoria, da promotoria, ou qualquer outro concurso, qualquer área, vão e perguntem. Se não conseguirem acesso direto, deixem uma carta, peçam um e-mail e perguntem: olha, eu tenho muito interesse em fazer concurso para juiz, mas eu não tenho exato conhecimento do que envolve, qual é o teu dia a dia, como é que funciona. Se recebesse uma carta dessas, ou se recebesse alguém perguntando isso para mim, eu ficaria muito grato, porque eu estaria trazendo para dentro do judiciário, se a pessoa vier a ser aprovada, uma pessoa que vai ter conhecimento de todas as atribuições do cargo, e também evitaria, de repente, de uma pessoa ser frustrada. Eu achei que ser juiz não tinha tudo isso aqui, eu achei que não precisasse fazer isso aqui. No início eu tenho que pegar administrativo, previdenciário, tributário, criminal, eu não sabia disso. Então, não é isso que eu queria. Eu acho que vou para outro concurso. Eu acho interessante isso aí. Busquem as pessoas que estão dentro do cargo que tu almeja, ou pelo menos acha que almeja, e perguntem, como é que é teu dia a dia? Quais são todas as tuas atribuições? E é básico isso, né? Pelo amor de Deus, não deixa para descobrir depois que tu não gosta do cargo. Exato. Exato. Eu tive a sorte de ter feito o estágio lá no fórum, onde eu consegui, embora eu não tenha estagiado de início na defensoria e na promotoria, eu consegui ter um panorama do que o pessoal fazia, até porque eu tapava vocês de pergunta lá, né, Lucas? Sim. E eu conseguia ver essa movimentação, assim, principalmente em relação à juíza. A coisa que mais me marcou é que, além do trabalho jurídico, eu via muito trabalho administrativo, sabe? Enquanto questão de gestão do lugar. Com os seus, né, como todo lugar, não é perfeito, mas eu consegui ver isso e eu pensei, caramba, tem mais do que simplesmente aplicar a letra da lei, né? Tem muito mais a ser feito aqui dentro. O estágio, ele já dá uma pílula de realidade para o estagiário. A pílula de realidade não existe uma carreira que forneça só dias felizes para quem está trabalhando. Todas as carreiras têm os seus dias felizes e os seus dias tristes. O que o estudante tem que fazer é direcionar para
o maior número de dias felizes possíveis. Uhum. Com certeza. Né? Porque a vida é assim. Não tem fórmula mágica e não tem fórmula mágica para estudar, não tem fórmula mágica para passar, não tem fórmula mágica para exercer o cargo e muito menos para ser feliz. Mas existem caminhos facilitadores disso. E o caminho facilitador para ser um pouco mais feliz, ter dias melhores no desempenho do trabalho é saber o que gostaria de fazer, ter propósito. O último ponto que eu gostaria que vocês conversassem e que eu coloquei aqui nos meus apontamentos, também vinculado com o pecado da avareza, seria a questão do compartilhamento de materiais durante o período de estudos. Interessante. Sobre essa questão, eu acho que é um erro muito grande do concurseiro em achar que ele não deve compartilhar materiais, porque fazendo isso ele pode estar munindo o concorrente dele com mais armas para superar ele no concurso. Se eu disponibilizar isso aqui, de repente seja a pessoa que vai roubar minha vaga. Só que... Bota confiança no próprio material também. Exatamente. Como é que eu sei que o meu material é o melhor do mundo? Não pode, não é assim. E vai que, daí, disponibilizando esse material, alguém nem conheça, porque hoje a gente entra em grupos de estudo aí que nem conhece a pessoa, é lá do Acre, sei lá de onde, e aí ela te disponibiliza o caderno dela e tu enxerga, olha aqui, ó, que legal, nunca tinha visto esse ponto. Essa questão aqui eu nunca tinha visto sobre esse viés aqui, bem interessante. E sem falar que o mundo dos concursos, ele é solitário. Então, se fizer essa questão aí porque normalmente tu passa em casa sozinho estudando. Então, se fizer essa exclusão de não compartilhar as coisas, não criar uma comunidade de amigos, porque é possível ser concorrente e amigo, eu acho que é muito prejudicial. Exato. E ele está vinculado com a avareza justamente em razão disso. É o sujeito que não quer dar nada, né, pagar nada, mas quer receber muito. Se todo mundo tiver essa linha de pensamento, ninguém vai passar nada para ninguém, todo mundo vai continuar com o seu material estritamente limitado, sem conversa, sem um diálogo entre pessoas que estão estudando, que poderiam, às vezes, estar, inclusive... melhorando as suas formas e as suas técnicas de estudo, e principalmente os seus materiais de estudo, e que não estão porque está todo mundo ali recolhido, encolhido, cada um com o seu material, escondendo do outro. Eu, graças a Deus, sempre fui muito feliz de ter pessoas que sempre me ajudaram a compartilhar os materiais comigo e tal. Aí eu agora, quando compro, eu já pego e tenho uma lista de e-mail e mando para todo mundo. Sim. Tem uma vinculação importante aqui também. Esse compartilhamento de materiais ele tem que ser um compartilhamento responsável para que você não divulgue, por exemplo, dados de outras pessoas. Sim. E também respeitando direitos autorais. Então, compartilhamento de livro não vai rolar, PDF feito de forma pirata não tem, né, possibilidade. Eu acho que o importante é fazer o compartilhamento de materiais que você se dedicou para fazer. Sim, se eu sentei, fiz um resumo com cuidado, olhando a jurisprudência, pegando a lei, colocando bonitinho ali no caderno, eu posso compartilhar com o Adriel, eu posso compartilhar com o Maurício, até porque quando eu passo um material com essa qualidade para eles, eu estou estabelecendo um parâmetro de nível de material que eles vão me passar. Exato. E as coisas assim vão melhorando e vão evoluindo. Maurício, o último quadro do nosso podcast é o Com Cara de Prova. O que nós temos hoje separado para ajudar o ouvinte na prova, seja ela objetiva, seja discursiva ou oral. No episódio passado, Lucas, a gente deu uma dica sobre direito penal, né, envolvendo a Lei Maria da Penha e atualização. Nesse episódio eu peguei uma dica que está no informativo 664 do STJ sobre direito civil, referente ao bem de família, que o proprietário que aceita que seu bem de família sirva como garantia de um contrato de alienação fiduciária em garantia
não pode posteriormente alegar que esse ato de disposição foi ilegal. Ou seja, dado o bem de família em garantia de uma dívida, em um contrato de alienação fiduciária, posteriormente não pode alegar a sua ilegalidade, alegar que é o bem de família e não pode ser penhorado. Com qual princípio está vinculado isso aí, Adriel? Eu acho que é o venire contra facto próprio. Isso aí, Maurício. Isso Até latim, rapaz, já sabe. Com esta aula de latim do nosso querido Adriel, nós encerramos o segundo episódio do AprovaCast, convidando todos para ouvirem o terceiro episódio, quando nós continuaremos a comentar sobre os pecados capitais do concurseiro. Aquilo que ele não pode cometer, é a largada, não pode começar errando por aí. Tá bem? Até mais. Valeu, pessoal. Valeu.